A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quem for cristão e assistir esse meu vídeo vai concordar que tudo o que for falado aqui é verdade, é fato, é uma coisa real e que realmente está acontecendo. Irmãos, nós que somos cristãos, que dedicamos a nossa vida a pregar a palavra, a levar o evangelho a toda criatura, todos nós que nos dedicamos a andar na presença de Deus, a servir a Deus, nós temos que suportar muitas coisas, nós temos que lidar com muitas coisas. O ódio das pessoas, nós temos que lidar com afronta, nós temos que lidar com calúnia, com perseguições, nós temos que lidar com insultos e xingamentos. Eu vou estar compartilhando com vocês uma coisa que está acontecendo comigo. Eu acredito que não está acontecendo só comigo, mas com todas as pessoas que dedicam a sua vida a pregar o evangelho, a andar na presença de Deus. Eu tenho que lidar com insultos, com xingamentos de pessoas ímpias que não estão na presença de Deus e vai contra a palavra do Senhor, e até mesmo de pessoas que dizem estar na presença de Deus, que diz ter um conhecimento bíblico, mas de conhecimento bíblico mesmo não tem nada. Largou os ensinamentos bíblicos, deixou de seguir os ensinamentos da Bíblia, deixou de seguir os ensinamentos de Deus e foi atrás de estudos científicos, estudos que vai segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não de Deus. A palavra nos deixa bem claro, em Colossenses capítulo 2, versículo 8, cuidado para que ninguém vos faça presa sua, com filosofias, com vãs sutilezas, com estudos filosóficos, com ensinamentos que vai segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não o de Deus. Porque em Deus há toda a plenitude de conhecimento. Em Deus há o poder. Deus tem o poder, Deus é soberano, Deus é verdade, Deus é verdadeiro, nele há vida. Deus é a nossa fonte de inspiração. Deus é a própria verdade. Irmãos, tem muitas coisas que acontecem com os cristãos. Né? Nós que somos cristãos, nós temos levado a palavra. Né? Nós temos que nos posicionar. A palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. O nosso dever como cristão é nos posicionar, é pregar a palavra. Nós não devemos negar o nosso chamado, nós não devemos ser covardes, nós não devemos deixar o inimigo calar a nossa boca, não. Nem o diabo conseguiu calar o Senhor Jesus Cristo. Quem vai ser capaz de nos calar? Se nem ele foi capaz de calar o Todo-Poderoso, quem vai nos calar? Quem será capaz de nos calar? Ninguém pode calar um adorador, ninguém pode parar um adorador, calar a voz de um adorador. E muitas pessoas que nem na presença de Deus tá, às vezes vêm com versículos bíblicos, né? Eles vêm com versículos bíblicos e com outras interpretações, não busca a verdadeira interpretação, interpreta a palavra do jeito deles e não busca sabedoria. Eles buscam entendimento de homens que não ouve, que não para ouvir a voz de Deus, que não para buscar o conhecimento e a sabedoria do Todo-Poderoso. Irmãos, eu tô tendo que lidar com pessoas que dizem que estão na presença de Deus, que conhecem a palavra. Eu não duvido
que todo mundo conhece a palavra, todos conhecem a palavra é levada a todos. A palavra já diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu não duvido que ninguém conhece a palavra. Mas dizem também que está na presença de Deus, que conhece a palavra, que anda segundo a palavra e defende o pecado. Irmãos, tá claro que não somos 100% santos. 100% santo e perfeito é Deus. Mas a palavra diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, assim como o nosso Pai que nos chamou é santo, sede santos, nós temos que andar segundo a palavra de Deus, nós temos que andar em submissão à palavra, nós temos que andar em submissão a Deus e à doutrina. Muitos dizem que estão na presença de Deus e não desgruda da vaidade, não desgruda da imoralidade, da lascívia, da impureza, uma imundície que é só Deus na causa. E é isso que os cristãos têm que lidar com pessoas que dizem que estão na presença de Deus e faz de tudo para defender o pecado, para apoiar o pecado, para apoiar as coisas erradas, para apoiar as sujeiras de Satanás. E ainda faz de tudo para falar que a gente está julgando. Irmãos, a gente prega a palavra, como Deus nos exorta, como Deus nos orienta, como Deus nos ensina e nos instrui. A gente prega a palavra, a gente dá versículo bíblico, né, pregando a palavra, admoestando, né, segundo a palavra de Deus, com amor, com paciência. Mas as pessoas insistem em dizer que estamos julgando. Irmãos, não é a gente, não é os cristãos que julgam as coisas erradas, e sim a palavra de Deus. É a palavra de Deus que condena o erro, que condena as coisas erradas, que condena o mal, que condena a idolatria, que condena a vaidade. Então, já que o Deus que nos chamou, nosso Pai que nos chamou é santo, então nós temos que ser santos também. Aquele que anda em submissão à palavra, Deus e a doutrina, aquele que anda na palavra, segundo a palavra de Deus, que anda certinho na presença de Deus, mesmo que não siga tudo ao pé da letra, mas que se esforça, que anda na doutrina, que anda na palavra de Deus, que largou o pecado, que largou a vaidade, que anda da maneira correta na presença de Deus, ele pode dizer que é santo. E muitos dizem que Deus só quer o nosso coração. Deus não é açougueiro para querer o coração do ser humano. Eu não falo o órgão, eu falo a bondade. E muitas pessoas dizem que é isso que Deus quer da pessoa, que a pessoa seja humilde, caridoso, amoroso. Não, irmãos, Deus não quer só pessoas boazinhas que fazem bondade para os outros, mas Deus quer também pessoas que contribuem com o reino de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que nós temos que nos preservar plenamente, nos conservar plenamente, nos santificar em tudo, corpo, alma e espírito, até a vinda do Senhor. Então, Deus quer a nossa alma, Deus nos quer por completo. Irmãos, nós não devemos negar o nosso chamado. Nós não devemos abandonar o arado, nós não podemos voltar para trás. Nós devemos pregar o amor. Muitas pessoas dizem assim, muitas pessoas ao invés de pregar o amor, só prega doutrina, só prega roupa, só prega santidade. Mas pregar a doutrina, é pregar o próprio amor. E se o cristão ele prega a palavra, se o cristão exorta, se o cristão instrui, se o cristão ensina, não é porque o cristão quer cuidar, quer tomar conta da sua vida, como eu vejo muitas pessoas falando, toma conta da sua vida. Não é porque o cristão quer cuidar da sua vida, mas sim porque o cristão quer o seu bem, quer que no dia do Senhor, ou no dia que você partir para a eternidade, você seja salvo e vá morar junto com os santos, junto com Deus na glória celestial. Irmãos,
muitas pessoas defendendo o erro, as coisas erradas, as coisas diabólicas. E muita gente acha que nós, servos de Deus, nós julga. Não é que estamos julgando. É a palavra do Senhor que condena o erro. Eu li um comentário de um rapaz que falou assim: Deus podia gerar uma metanoia em você. Deus podia me transformar espiritualmente, transformar meu caráter. Que eu devo ler a Bíblia e orar ao invés de julgar. Graças a Deus que minha conduta espiritual e o meu caráter é uma maravilha perante ao Senhor. Deus, eu tenho passado por tantas experiências, visto tantas experiências na presença do Senhor, e eu não me afasto da presença do Senhor, não é porque eu vejo essas experiências, não é porque eu passo por tantas coisas boas, não. Mas é porque Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é vida. Sem Ele nada somos, nada podemos fazer sem Deus. Ele é fiel. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda a nossa adoração. Sem Ele não somos nada. Então, irmãos, é isso. Que nós podemos a cada dia nos posicionar, pregar a palavra de Deus e não nos curvar a Satanás. Porque é isso que ele quer, nós temos que nos curvar perante a Deus. E não deixar ele colocar o esparadrapo na nossa boca como ele faz com muitos não. Muitos não têm pregado por vergonha, por medo. O verdadeiro evangelho é aquele que confronta, é aquele que é contra o pecado. Temos que confrontar. O evangelho que não confronta não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Então nós temos que nos posicionar. Tem gente que está precisando das palavras dos cristãos. Tem gente que está precisando de ouvir a palavra. É isso. Essas palavras que eu vim dizer para vocês. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.